Ahn, Oi, gente, tudo bem com vocês? Um monte de gente pediu pra eu fazer um vídeo com a matéria da nossa próxima prova e tá extremamente em cima da hora. A prova é tipo depois de amanhã e eu tô gravando esse vídeo à noite, então assim, não sei, vai ficar bem em cima da hora, mas umas pessoas me pediram, então eu vou fazer. Eu ainda não estudei pra prova porque eu tava viajando e eu não sabia que tinha prova, pra falar a verdade. Então eu meio que dei uma estudada agora e eu vou fazer o resumo pra vocês. Eu vou tentar fazer bem rapidinho pra não ficar tão cansativo e tal, até porque a matéria não é muito grande. É absolutismo, mercantilismo e renascimento. Então tá, ok, eu vou começar por absolutismo, porque tá na ordem aqui que tá no meu caderno. E, ok, as características do absolutismo. Primeira característica mais importante é a hipertrofia dos poderes do rei. O que eu quero dizer com hipertrofia? Eu não tô falando que, tipo assim, o rei era, tipo, super todo poderoso, que ele podia fazer o que ele quisesse. Não era isso, ele não podia fazer absolutamente tudo. Mas ele tinha muito poder e todo o poder se concentrava na mão dele, poder legislativo, judiciário e o poder executivo. Outra característica é a limitação da liberdade individual. Isso ocorreu por meio da censura, tortura muitas vezes, que as pessoas elas deixavam de ter a própria liberdade e o poder, elas ficavam meio suprimidas, entendeu? Também tinha a etiqueta palaciana, que era toda aquela pompa, aquela coisa toda de nobreza, aquelas coisas que a gente vê muito em filme que retrata o absolutismo francês, principalmente aquele filme Maria Antonieta, que retrata muito bem toda essa etiqueta palaciana, toda aquela pompa, aquelas cerimônias, aquelas coisas de assim, tipo assim, de assistir o rei em todos os momentos, do rei estar sempre cercado pela nobreza, pelas pessoas vendo eles, por todo mundo assistindo tudo que eles faziam, das pessoas não terem praticamente uma vida privada. E isso meio que era etiqueta palaciana. Agora, os teóricos políticos do absolutismo. Primeiro deles é Maquiavel, que é muito famoso, principalmente pelo livro mais famoso dele, que é O Príncipe. Esse livro, inclusive, está na minha lista de leitura, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Pra gente entender um pouco do que ele falava nos livros, a gente precisa saber um pouco do contexto de onde ele nasceu, da forma como ele viveu, que ele era italiano, ele morava na Península Itálica e tal, e na época que ele morou, que ele viveu, tava tendo fragmentação política, tava tendo muita instabilidade, disputa pelo poder, tava tipo assim, tava havendo uma grande quantidade de conflitos e as pessoas estavam meio que desacreditando dos governos e tava passando por uma época meio tensa, bastante tensa. Isso fez com que ele escrevesse textos defendendo a República, não só no livro O Príncipe, mas em outros livros que ele escreveu. O Príncipe, e assim como as suas outras obras e tal, ele falava, ele dizia basicamente que as preocupações de um governante era basicamente conquistar o poder e depois mantê-lo. Esse era o conflito, a parte mais difícil. Ele também falava que a ação política tinha que ser separada dos valores de moral. Isso era uma coisa meio revolucionária pra época, porque, tipo assim, falava que tem a moral, só que isso tem que ser ignorado na hora da política. Ele não tava negando a religião, negando a ética nem nada, mas ele tava afastando isso da política. E também falava que o príncipe ele tem que se preocupar com a realidade concreta, entre aspas, as coisas como elas são, como ele falou no livro. E também ele também falava sobre a virtude, que era tipo assim, era um conjunto de coisas que um governante, que um bom príncipe, ele devia ter. Que era tipo, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa boa, essas coisas assim. Também tinha fortuna,
que é uma das características da obra dele. Fortuna é tipo assim, o fato de que um príncipe, um bom governante, ele tem que estar preparado para lidar com as variações, com o acaso, com o que acontecer. E só, basicamente isso, eu tô falando aspectos gerais. Outro filósofo muito importante é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, a gente também precisa saber um pouco sobre o contexto da vida dele, que ele morou na Inglaterra do século XVIII. Século XVIII, caso vocês não lembrem, foi quando teve a Revolução Industrial. E também teve... 18? Mais ou menos nessa época. E também teve a Revolução Inglesa. Então, assim... então tava tendo grande instabilidade política, tava tendo guerra, tava tendo um monte de conflito. Ele também, inclusive, disse uma vez que a mãe dele, quando ele nasceu, ela tinha parido dois. Ele e o medo, porque... Nessa época as pessoas eram muito amedrontadas porque havia uma série de conflitos, uma série de guerras, tava constante medo porque tava tensa a situação e por isso ele falou sobre uma coisa que ele chamou de contrato, que era que as pessoas abrem mão da liberdade que eles desfrutavam, da liberdade que eles tinham no estado de natureza, para dar essa liberdade pro soberano, para que eles tenham a ordem. Então, tipo assim, o estado de natureza tipo assim, a forma como as pessoas são, o jeito ruim os conflitos, basicamente. O estado de natureza é a forma ruim como as pessoas são, como as coisas acontecem. Tipo assim, quando não tem nenhum governante, que a coisa tá ruim. Esse é o estado de natureza. E aí, o contrato falava basicamente que a gente tem que abrir mão da liberdade que a gente tem no estado de natureza e dar ela pro soberano, pro governante, para que assim a gente tenha garantia da ordem. Então, tipo assim, por exemplo, no estado de natureza, quando não tem nenhuma lei, nenhuma ordem, por exemplo, você pode, tipo assim, matar uma pessoa se quiser. Mas, então, tipo assim, isso é um exemplo meio básico, assim. Por exemplo, a gente pode matar quem a gente quiser no estado de natureza. Mas no contrato, a gente abre mão dessa liberdade para dar ela pro governante e assim a gente vai ter a garantia da ordem, de que você não vai sair na rua e ser assassinado. Um exemplo básico. Ele também falou, uma obra dele também muito conhecida, é o Leviatã. O Leviatã é uma figura que aparece em muitos livros de história, provavelmente no nosso livro de história deve ter, que é aquele homem grandão que, tipo, não sei se ela tá aqui, mas deixa eu ver. Não tem, estranhamente, mas tipo assim, é aquela figura que tem um homem grande segurando dois cetros, um simbolizando o poder político ou simbolizando o poder legislativo, eu acho. E que, tipo, se ser, tipo assim, um homem e tal com uma coroa, obviamente é um rei. E se você, tipo assim, olhar de perto, você vai perceber que a roupa dele é feita de pessoas. O que isso significa? Tipo assim, que o Estado é feito pela união das pessoas. É o contrato em forma de imagem, praticamente, que é o Leviatã que o Thomas Hobbes fez. Outra coisa também muito importante do absolutismo é sobre o direito divino dos reis, que foi defendido principalmente por dois filósofos, que um chama Jacques Bossuet, escreve Bossuet, só que fala Bossuet, eu acho, e Jean Bodin, não sei como pronuncia. Que é o direito divino dos reis? É que, tipo assim, o poder do rei veio de Deus. Então, assim, é incontestável o poder dele, porque, tipo assim, você não pode, tipo assim, você não pode criticar porque Deus que colocou o rei no poder, então você não pode criticar, o que faria com que a contestação desse poder divino seja, tipo assim, um sacrilégio.
Também o direito divino dos reis também defendia que os reis tinham um caráter milagroso. Então, tipo assim, nessa época era muito comum que, tipo assim, as pessoas levassem, tipo, gente doente, assim, sabe? Tipo, pro rei beijar a mão, ou então, tipo assim, pra tocar nas vestes do rei, essas coisas, porque eles acreditavam que o rei possuía poder de cura. Ok. Com isso, a gente acaba absolutismo, eu falei basicamente, levou, tipo, acho que uns 10 minutos. Enfim. Agora eu vou entrar no mercantilismo. Mercantilismo, basicamente, é o conjunto de práticas econômicas dos estados modernos. E essas práticas eram feitas com o objetivo de, tipo assim, de fortalecer a balança comercial favorável, do estado ter uma balança comercial favorável. E essas práticas, elas tinham intervenção do Estado na economia, ok? Isso é importante, o Estado intervém na economia. As principais práticas eram o protecionismo alfandegário. Que era o protecionismo alfandegário? Era para valorizar o produto interno, porque, por exemplo, vamos supor que no Brasil a gente tem a produção de laranjas, mas também pode ter laranjas que vêm exportadas de outro país para cá. Para valorizar as laranjas que são feitas aqui, para as pessoas comprarem as laranjas que são feitas daqui e melhorar o mercado interno daqui, que o governo faz? Ele coloca imposto sobre o produto importado para que assim as pessoas comprem o produto feito no país. E isso ajude a economia. Essa é uma prática mercantilista que a gente inclusive vê muito atualmente. Metalismo, que era a busca por metais preciosos, e no caso da Espanha o metalismo se chamava bulionismo. Inclusive o metalismo também influenciou muito, também levou muito as pessoas a investirem na África, porque lá tinha muitos metais preciosos e tal, a exploração de metais. Também tinha o incentivo à manufatura, que era tipo assim, para incentivar os produtos a serem feitos internamente, para incentivar. Não, calma. Incentivar a manufatura para incentivar as pessoas, tipo assim, aos produtos que são exportados, deles não serem produtos primários. Produtos primários são, tipo assim, produtos que vêm diretamente da natureza. Porque quando um produto, por exemplo, uma laranja, o quilo da laranja é super barato. Mas, por exemplo, uma caixinha de suco de laranja, que usa 5 laranjas, é, tipo, mais caro, entendeu? Pra valorizar o produto, pra ele agregar um preço, o produto é manufaturado. Tipo assim, ele é, de certa forma, exposto a uma certa industrialização. É feita alguma coisa com o produto para que ele deixe de ser um produto totalmente natural, adquira algum valor e então, assim, ele seja exportado com maior valor. Isso é a manufatura e ela era muito incentivada no mercantilismo. Também era como uma concessão de monopólios. Monopólio é tipo assim, você dá privilégio a alguém para vender algum certo produto, por exemplo, tipo assim, você pega uma pessoa e fala, você é o único que vai poder vender, tipo, sei lá, vender laranja. Eu tô gostando muito de laranja, acho que hoje eu vou tomar suco de laranja. Só pra colocar no espírito. Por exemplo, fala que, tipo, você é o único que pode vender suco de laranja. Dessa forma, essa pessoa vai poder fazer o controle, controlar o preço do produto. Era muito comum a concessão de monopólios durante o mercantilismo. Também outra prática muito comum era o exclusivismo colonial, ou então monopólio colonial, que era que nessa época a América tinha sido descoberta recentemente, muitos territórios estavam sendo anexados a países na Europa e as colônias e tal. E nessa época, o monopólio colonial fazia com que a colônia só pudesse interagir, tipo, economicamente, do país que a possuía, da metrópole. Então, por exemplo, o Brasil, o Brasil era de Portugal. O Brasil só podia comprar produtos de Portugal para favorecer a economia portuguesa, entendeu? Também tinha o incentivo à natalidade, porque, tipo assim, se tivesse mais população, ia ter mais mercado para comprar, ia ter mais mão de obra para produzir e tal. É uma boa. Ok, isso falei de mercantilismo.
bem rapidinho, bem resumidamente. O resumo vai ficar pequeno dessa vez, graças a Deus, porque é muito chato ficar vendo uma hora de resumo. Eu sei que eu sou muito chata e cansa e tal. Eu não gosto muito de mim mesma também, é muito irritante. Principalmente agora que eu tô com essa voz esquisita e tal. Ok, agora a gente passa pro Renascimento, que vai ser a maior parte, só que eu vou tentar falar bem rapidinho e tal. Por essa parte, eu desenterrei esse livro que eu usei no meu vídeo de Idade Média, que é um livro infantil sobre Leonardo da Vinci, que é um livro muito legal, que eu adoro esse livro. E ele fala um pouco sobre Renascimento também, porque Leonardo da Vinci é, tipo assim, um exemplo do homem renascentista. Ok, então assim, Renascimento foi, tipo assim, um grande período em que renasceram, obviamente, renasceram, tipo assim, a cultura greco-romana, houve, tipo assim, várias coisas afloraram na Europa, e o berço do Renascimento, que foi a Europa, principalmente foi a Itália. Principalmente a cidade de Florença. Esse é o nome que vocês têm que guardar, uma cidade extremamente importante. Cidade de Florença, que foi tipo o berço do Renascimento e tal. Praticamente toda a Itália e tal. Tudo bem. A origem do Renascimento veio da expansão comercial e da expansão urbana que ocorreu na Baixa Idade Média, que as pessoas começaram a conhecer novas culturas e tal, e eles perceberam, tipo assim, que a cultura grega, a cultura romana tinha sido deixada para trás e que era uma cultura muito rica e que, tipo, tudo tinha sido meio que enterrado pela Idade Média e eles decidiram voltar com tudo isso. Uma coisa interessante, uma coisa importante de falar é porque, tipo assim, às vezes as pessoas acham que isso tudo aconteceu do nada, sabe? Tipo assim, que a pessoa dormiu à noite pensando em Deus e como eu amo a Idade Média e acordou pensando, vamos ignorar Deus e estudar. Não, isso não aconteceu. Foi tipo assim, um processo, enfim, levou um tempo assim. É por isso que, tipo assim, tem alguma. Tipo assim, não tem uma data exata em que iniciou e que acabou o Renascimento. O Renascimento também foi caracterizado pela laicização do saber. Laicização, caso vocês não saibam, é tipo assim, sem anexar a religião. Então, tipo assim, o pensamento era laico. Eles não, tipo assim, não buscavam a verdade, tipo, na Bíblia e nas questões religiosas. Eles procuravam mais por eles mesmos. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Também tinha a expansão da postura individualista, que eu também vou falar um pouco daqui a pouquinho. Também uma coisa extremamente importante que influenciou bastante pro período do Renascimento, que acho que não teria sido a mesma coisa sem isso, foi a invenção da imprensa. A imprensa foi inventada por um cara muito interessante chamado Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg? Gutenberg era o sobrenome dele. E assim, antes da imprensa ser inventada, os livros eram copiados à mão pelos monges que ficavam nos monastérios. Então, tipo assim, os monges, caso vocês não saibam, eles eram, tipo, relacionados à igreja católica. Então, a igreja tinha todo o monopólio do conhecimento. Porque, tipo assim, se você quisesse um livro, você ia ter que encomendar, o monge ia ter que pegar o livro original, ia ter que copiar ele todo à mão e pra você. Então, tipo assim, você ia demorar um tempo pra ter um livro, o livro era extremamente caro, não era uma coisa comum, entendeu? As pessoas não tinham livros, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento nem nada. E a imprensa mudou totalmente isso, porque a imprensa permitiu que as pessoas escrevessem mais, permitiu que mais livros fossem publicados, que os livros fossem mais baratos, que as pessoas tivessem mais acesso aos livros e ao conhecimento. E isso foi extremamente importante, principalmente para a difusão de ideias, que acabou por espalhar o Renascimento não só pela Itália, mas por toda a Europa. E sem a imprensa isso provavelmente não teria sido possível, então valeu, Gutenberg. Beijo. Ok. Agora eu vou falar sobre o humanismo, que é uma coisa muito importante sobre o Renascimento. Que, tipo assim, houve o estudo das obras da antiguidade, assim como eu falei da cultura, principalmente da cultura grega e da cultura romana. E assim eles começaram a valorizar mais os atributos tipo humanos, assim.
a arte, a literatura, a matemática, a filosofia. Eles voltaram a estudar filósofos muito antigos, tipo Platão. é, Começaram a retomar estudos tipo de trigonometria, estudar os astros, muitas coisas que já tinham sido esquecidas e agora voltaram, renasceram, por isso renascimento. Ahn, e uma coisa importante também é porque, tipo assim, as pessoas, como o ensino era laico, como eles meio que, tipo assim, esqueciam Deus e buscavam respostas na ciência, as pessoas achavam que eles eram, tipo assim, que eram ateus, que negavam a religião totalmente, mas isso não aconteceu sob nenhuma circunstância. Todos eram cristãos, todos. Não tem registro de gente falar Deus não existe, de nenhum ateu, nem inclusive, tipo, Leonardo da Vinci, principalmente Michelangelo, que muita gente suspeita que ele era gay e tal. Era todo mundo cristão, tá bom? Eles ignoravam a religião por um tempinho, mas de alguma forma ou de outra eram cristãos. Eles não ignoraram a religião, eles só buscaram outra visão sem passar pela igreja em si. Também teve o humanismo sob o ponto de vista cristão, que não era tipo assim, que eles queriam ter uma relação tipo direta com Deus sem passar pelo intermédio da igreja. Que eles também criticavam, começaram aí as críticas a certas práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências, e aí foi surgindo um terreno para a Revolução Protestante, que vai acontecer daí a uns anos. E também houve a defesa do livre-arbítrio, que livre-arbítrio é a liberdade das pessoas de escolher o que é certo, o que é errado, o que elas querem e tal. Tudo bem. Agora um pouquinho sobre o Renascimento na Itália, o Renascimento italiano, que a Itália, por que ela foi o berço do Renascimento? Porque, assim, ela era uma região que tinha muito comércio e que a burguesia era muito poderosa lá. E, tipo assim, o fato de ter muito comércio fazia com que muita gente de muitos lugares fosse pra lá e, tipo, mais culturas e tal. E a Itália também tinha relações com o Oriente, porque o Oriente vendia especiarias e tal pra Itália, e a Itália revendia por toda a Europa. A Itália era, tipo assim, era muito globalizada e tal. E a Itália também era a sede da igreja, Roma, que no futuro seria o Vaticano. Eu não sei se já era o Vaticano. Não sei se já era o Vaticano, mas enfim, Roma e tal. E além disso, a Itália foi a sede do Império Romano, de onde eles tiraram grande parte de tudo que fez o Renascimento, enfim. Também na Itália, tinham muitos sábios do Império Bizantino, caso vocês não lembrem, que houve a divisão do Império Romano do Ocidente, do Oriente virou Império Bizantino e tal. Também tem a relação, uma coisa muito importante é a relação do Renascimento com a burguesia. A burguesia, ela queria, tipo assim, porque na época ela ainda era meio vista como marginal. Marginal, tipo assim, tá à margem da sociedade, ainda não era muito incluída na sociedade como um todo. E ela queria se ver mais incluída e queria representar seus valores e mostrar, tipo assim, mostrar seus bens e tal, mostrar que ela estava ascendendo socialmente e tal. E por isso, muitas vezes, a maior parte das obras renascentistas, inclusive muitas das esculturas de Michelangelo, tipo, obras de arte muito famosas que a gente estuda, que a gente vê atualmente, elas foram financiadas pelos burgueses, porque eles queriam se ver representados para, de certa forma, aumentar sua importância e para as pessoas verem que eles eram tops na balada. Ding, 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 ding. Somos fodas. Também uma prática que é importante saber, um nome que precisa saber, é o messiano. Messiano é tipo assim, é o financiamento das obras de artes que normalmente era feito pelos burgueses. Que eles tinham dinheiro e eles queriam reconhecimento, então fazia muito sentido eles financiarem a arte no Renascimento.
Outras características do Renascimento é a valorização da razão, a retomada dos valores da antiguidade, que eu já falei. O individualismo foi nessa época, inclusive uma coisa que marcou o individualismo foi que nessa época os artistas começaram a assinar as suas obras. Antes, inclusive atualmente, muitas das obras que a gente tem da Idade Média, as pessoas não têm nem ideia de quem que pintou, quem que fez, porque não tem assinatura, não tem nenhum registro. Mas a partir do Renascimento, os artistas começaram a assinar o canto das suas pinturas, a deixar inscrições nas suas esculturas, essas coisas para obter reconhecimento. Isso é uma prática individualista. O antropocentrismo, que é colocar o homem no centro de tudo, que é dar mais valor ao homem e tal. O naturalismo, que eles começaram a valorizar mais a natureza, estudar mais a natureza, tipo biologia, essas coisas. O universalismo, que era, tipo assim, que era ter um conhecimento universal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um ótimo exemplo de conhecimento universal é o Leonardo da Vinci, que ele, tipo assim, hoje a gente conhece ele praticamente pelas pinturas, mas ele era cientista, ele era matemático, ele era inventor, entendeu? Assim, ele tinha um amplo conhecimento de tudo. Outro, Michelangelo Buonarroti, ele pintava afrescos, mas ele também fazia esculturas, mas ele também era arquiteto, mas ele fazia tudo, entendeu? Eles sabiam de tudo. As pessoas acreditavam que... As pessoas achavam que precisava ter um conhecimento amplo sobre tudo. Então, elas estudavam tudo. E isso ficou conhecido como universalismo. Também, outra prática comum era o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Ok. O que eu quero dizer com prazer? Prazer não é o que quer que você queira. O que quer que você pensou, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Não é isso não, seu danadinho. Não, para com isso. Busca pelo prazer nesse sentido. Tipo assim, porque, por exemplo, muitas vezes. Um exemplo mais comum era que as pessoas, tipo assim, elas pintavam, elas cantavam, elas estudavam pelo prazer que isso dava pra elas, e elas acreditavam que isso era bom, que era bom buscar o prazer e tal, o conforto da alma, a felicidade, etc, etc, etc. Safado. Ok. Também houve a valorização do corpo humano. Nessa época, principalmente, houveram muitas... começaram a haver mais pinturas que haviam corpos nus e esculturas com corpos nus. Então, as pessoas começaram a valorizar mais o corpo humano. E também houve, tipo assim, mais... tipo, estudo sobre o corpo humano. As pessoas começaram a pensar, tipo, nossa, que legal, a gente tem um corpo, vamos descobrir como ele funciona. As pessoas começaram a ficar mais curiosas sobre isso e tal. Também houveram muitas inovações técnicas, principalmente as inovações tipo na pintura, que foram o afresco, que é uma forma de pintar que usa gesso e tal, e a perspectiva, que é a noção de profundidade nas pinturas, porque antes na Idade Média era tipo assim, era igual os desenhos que a gente faz, tipo assim, não tem, você não percebe tipo noção de profundidade. Agora as pinturas estavam muito mais elaboradas, muito mais tipo meio que 3D de vez em quando, sabe? Tipo assim, muito mais tops na balada. Tô falando muito top na balada, tem que parar. Ok. Também começou a defesa do heliocentrismo nessa época, inclusive foi quando Copérnico, Galileu começaram a desenvolver suas ideias. Heliocentrismo é a teoria de que o Sol e não a Terra ocupam o centro do universo, porque até aquela época era a teoria de Ptolomeu, o modelo ptolomaico que estava em jogo aqui, que era que a Terra está no centro do universo e todos os outros planetas e cosmos giram ao redor dele. E nessa época começaram a fazer mais estudos e começaram a defender a ideia de que o Sol é o centro do universo, e depois essa ideia foi confirmada e hoje a gente sabe o que a gente sabe e tal. Acho que é só isso. Só isso. Então é isso, gente. Acho que o vídeo ficou curtinho dessa vez, então não esqueçam de estudar mais, tal, porque isso foi um resumo bem básico. A matéria tá toda no livro e no caderno e tal. E eu tô sem Facebook por um tempo, mas eu vou voltar
daqui a umas semanas. E eu vou deixar aqui embaixo e tal, caso alguém queira e tal. E acho que é só isso. Amo vocês. Um beijo e boa sorte.